Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, venho trazer o último capítulo aqui da Constituição Federal em relação aos direitos e garantias fundamentais. Então, nesse capítulo 5, a gente vai tratar dos partidos políticos. Como é um capítulo bem resumido, e um capítulo que não tem, basicamente, questões relacionadas à questão mesmo aqui da Constituição Federal, então vou passar pelo texto, passando aqui pelos principais pontos, para que vocês possam compreender. Eventualmente, se esse tema cair na prova, que é um pouco improvável, vocês terem condições de acertar as questões. Então, o artigo 17, caput, diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Então, isso há uma liberdade aqui em relação a todos esses procedimentos relacionados aos partidos políticos. Não há o que se falar em uma intervenção estatal, pelo menos não sobre a égide da Constituição Federal de 88. E aí o texto finaliza dizendo que, resguardado a soberania nacional, então há que se observar a soberania nacional, o regime democrático, ou seja, não pode ter aqui uma afronta à questão da democracia, nem da soberania nacional, também não do pluripartidarismo. Então, essa questão do pluripartidarismo relaciona-se diretamente com a questão democrática e ainda há que se observar os direitos fundamentais da pessoa humana e observar os seguintes preceitos. Então, os partidos políticos, além de tudo que foi dito, precisam observar caráter nacional. Então, não há que se pensar aí em um partido político com um caráter, com um pensamento de fora, né? Um pensamento estrangeiro. Não há que se pensar nisso. O inciso 2 diz da proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a esses. Claro que não pode ter uma subordinação aos partidos estrangeiros, pelo que já foi dito anteriormente. E ainda não se pode pensar aí nessa questão do recebimento de recursos por entidades ou governos estrangeiros. Ainda há que se observar prestação de contas à Justiça Eleitoral para, de fato, haver uma transparência sobre essas contas públicas. O 4 diz em relação ao funcionamento parlamentar de acordo com a lei. O primeiro inciso diz que é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Então, quando a gente fala coligações, porque às vezes uma linha de pensamento semelhante entre vários partidos. Isso pode se dar nas eleições majoritárias, mas isso é vedada nas eleições proporcionais. Então, aqui a gente, quando fala em eleições majoritárias, a gente pensa uma eleição para o executivo, por exemplo. Quando a gente fala em eleições proporcionais, a gente pode pensar aí eleição para deputado. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, não é necessária uma vinculação entre as candidaturas nacionais, estaduais, distritais ou municipais. Então, a Constituição diz que não necessita aí, né? Não existe essa obrigatoriedade, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então a gente vê que é algo aqui bem liberal, né? Os partidos têm autonomia para desenvolver suas crenças e passar essas crenças aos seus partidários, né? aos políticos que estão ali representando esse partido.
Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma de lei civil, então, basicamente, quando eles fazem aquele registro em cartório, eles registrarão seus estatutos no TSE. Então, há um procedimento anteriormente que é feito, né, basicamente algo cartorial. Posteriormente a isso, eles registram o estatuto no TSE. Terceiro inciso diz que somente terão direitos a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente. Então, condições aqui alternativas. Ou obtiverem nas eleições para a Câmara no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos um terço das unidades da federação, então tanto os estados como o DF, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, em cada uma das unidades da federação, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. A gente sabe que, basicamente, aqui são, salvo o melhor juízo, 27 unidades da federação, então um terço seriam 9 estados, englobando aí o Distrito Federal. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então, os partidos políticos eles não podem utilizar de organizações paramilitares. Organizações paramilitares são aquelas organizações, basicamente, que há ali farda, material bélico envolvido, mas essa força, entre aspas, segurança, não está relacionada ao Estado diretamente. São cidadãos que desenvolvem ali uma atividade militar. Então, é vedado. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Então, basicamente, aqui, um partidário pode mudar de um partido para outro, mas essa mudança não vai ensejar esses direitos que são relacionados àqueles partidos que conseguirem cumprir o que foi colocado aqui no parágrafo 3º. Parágrafo 6º. Os deputados federais, estaduais, distritais, vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses. Então, aqui uma disposição que contém aí uma exceção. Não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres de acordo com os interesses intrapartidários. Então, aqui, uma ação de alguma forma afirmativa para contemplar o público feminino no campo político. Então, uma porcentagem, de alguma forma, pode ser cobrado pela prova, apesar de eu achar um pouco difícil. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. A nossa leitura comentada finaliza. Então, apenas aqui para a gente voltar para os slides. Aula 6, Partidos Políticos, artigo 17.
aqui tela para print para vocês. Então, alguns dispositivos mais importantes, mas é um tópico que não tem uma possibilidade tão grande de ser incluída na sua prova. Lembrando que há uma pauta sobre uma reforma eleitoral que eventualmente poderia que alterar esse texto constitucional, mas até o momento, e o que provavelmente será cobrado na sua prova, é o que foi passado nessa aula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de o curtir, compartilhe também com seu colega, se inscreva no canal e também deixe os comentários. Muito obrigado e até uma próxima!